Alô Brasil, alô você que me acompanha através desse canal, desse país ou de qualquer parte do mundo. Eu me chamo Irmão Antônio, né? Faço parte desse canal. Esse canal chama-se o canal Leão da Tribo de Judá. Nós estamos aqui, né? Mais uma vez, eu, você, nós juntos para buscarmos a presença de Deus na nossa vida. E eu, como tenho dito, não importa se você é espírita, se você é católico, se você é evangélico, se você professa algum credo ou não. O que importa é que a palavra de Deus, ela pode chegar até a tua vida. A palavra de Deus pode chegar até ao teu coração, até o quê? A tua casa. Glória a Deus, aleluia, né? Então, mais uma vez, boa tarde a todos, né? Todos vocês que são inscritos nesse canal, Leão da Tribo de Judá, que Deus abençoe poderosamente você, cada um de vocês em Cristo Jesus. E Deus abençoe também aqueles que não são inscritos, né? Mas que Deus possa tocar no coração de cada um de vocês, né? Ouvintes ou não ouvintes desse canal Leão da Tribo de Judá, né? Que Deus possa estar abençoando, né? A vida de vocês, o trabalho de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Que Deus possa estar te dando direção em todas as coisas que você precisa. Então, queridos, fazer uma oração de agradecimento, né? Para trazer aqui a reflexão da palavra, aquela palavra que falará ao teu coração, a palavra de Deus, né? Ela sempre fala aos corações daquelas pessoas que dão ouvido à voz de Deus, né? Alguém disse, eu tenho fé, mas a verdadeira fé, Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quem realmente tem fé, ela dá ouvido à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, amado, Deus não mente. Ele não é filho de homem para que minta, né? Ele não é homem para que minta, diz a palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que venha se arrepender. Em Jeremias 1:12, Deus diz, eu velo com a minha palavra para cumprir. Passará os céus e a terra, Jesus disse, mas as minhas palavras não vão passar. Então, se a palavra de Deus diz, em Romanos 10:17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, então, é aí onde é que está a verdadeira fé, a fé genuína, é aquela que ouve o que a palavra diz, é aquela que escuta o que Deus fala através da sua palavra. E você, dando ouvido à palavra de Deus, é aquela palavra que lhe chama a atenção, é Deus falando com você. E é naquela palavra que Deus fala com você, que ali a sua fé, ela brilha. Que ali a sua fé lhe direciona, lhe dá a capacidade de crer no que a palavra de Deus, ela fala ao teu coração. Pai querido e Pai amado, meu Deus, em nome de Jesus, eu venho aqui nessa tarde te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, que muitas vezes, Senhor, tenho praticado por pensamentos, palavras, consciente e inconscientemente, Senhor. Deus, abençoa esse canal Leão da Tribo de Judá. Eu peço uma bênção para os que são inscritos todos os que estão inscritos nesse canal Leão da Tribo de Judá. Peço uma bênção para a vida deles, Pai, para a família, para a casa deles, para o comércio deles, para o emprego deles. Peço bênção na saúde deles, Pai. Paz, alegria, Senhor. Ah, Deus abençoa, Pai. Abençoa aquelas pessoas que também não são inscritas nesse canal, mas elas assistem esse canal, Senhor. Não importa, Jesus, se elas são espírita, católico, evangélica. O Senhor diz na sua palavra, em João 6,37, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ah, a tua palavra diz
que o Senhor não leve em conta os tempos da ignorância do homem, mas notifica a todos que se arrependam. Pai, obrigado por essa tarde. Obrigado por esse momento, Senhor. Meu Deus, fala conosco através dessa reflexão. Fala, meu Deus, com a pessoa que vai estar do outro lado dessa telinha, Senhor. Que vai assistir esse vídeo. Aonde esse vídeo chegar, Pai. Quando a pessoa assistir, Pai. Quando ela ouvir a Tua voz. Que nasça nela uma fé. Que nasça nela esperança. Que nasça nela confiança, Senhor. Ah, Pai querido, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus, Senhor. Todo mal, todo espírito de atrapalho, eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Todo espírito roubador de palavra, em nome de Jesus, que seja repreendido agora. Pai, fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, aqui tem uma palavra no segundo livro de Reis, que vai falar de uma mulher, de uma sunamita, que era casada com um certo homem, mas o certo homem, esposo dela, já era avançado em idade, já era velho, e ele não tinha filho. E essa mulher, com o marido dela, sempre que o profeta ia na cidade dela, o profeta Eliseu, ela sempre dava pão para ele comer. Sempre ele entrava na casa daquela mulher, que tinha o seu esposo já velho, e sempre dava pão ali ao profeta, tratava ele bem. E certo dia ela disse, olha, vamos fazer aqui no fundo, aqui no muro da gente, vamos fazer aqui um quarto para o profeta, para quando ele vir, ele ter um canto para repousar. E assim fizeram. Eles fizeram um quartinho, né? Creio um quartinho bem ajeitadinho, para quando o profeta chegar, repousar, não só comer pão, mas repousar. Então nós vemos aqui que esse casal, né, eles tinham temor a Deus. E sempre ajeitava ali, não deixava o homem de Deus passar fome, quando eles vinham naquela cidade, na casa deles, e também fizeram ali um quarto para quando eles chegassem, repousar, descansar da viagem, ter um momento de repouso na vida dele. E o profeta, ele se sentiu muito alegre, se sentiu muito feliz com essa atitude dessa mulher sunamita para com ele. E o profeta, ele andava com o servo dele, o Geazi, tipo um auxiliar. E o profeta, o Eliseu, falando com o Geazi, disse, ele disse assim, porque ele tinha falado a Geazi, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti, ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que há de se fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Por isso disse ele, chama, e chamando a ele, ela se pôs. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera.
Então, Eliseu era um homem de Deus, como Elias era um homem de Deus, como outros profetas que passaram, né? Tanto no Velho Testamento como no Novo. Homens de Deus, homens que tinham experiências com Deus, homens que tinham compromisso com Deus, né? E assim, quando o profeta falou, o quê? Sucedeu. Então, na vida dessa mulher, dessa sunamita e o marido dela, houve ali uma alegria que estava faltando, uma alegria completa. Mas, num determinado tempo, amado, num determinado ano, o menino dessa sunamita, o menino que ela dera à luz, segundo a palavra do profeta Eliseu, teve uma dor de cabeça, estava no campo com o seu pai, que os segadores estavam no campo, e o menino disse, ai, 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 a minha cabeça. E o pai do menino disse a um dos seus servos, leva ele à mãe dele. E levando o menino à mãe dela, o menino esteve no colo dela por alguns minutos, e a Bíblia vai dizer que ele faleceu no colo da mãe. E a mãe pega agora o menino, não avisa nada ao esposo dela, ao pai do menino, não avisou, não comunicou nada a ninguém, não falou nada para ninguém. Apenas pegou o menino dela que havia falecido, foi lá no quarto que ela tinha feito para o profeta, deitou o menino na cama do profeta, fechou a porta e mandou um recado para o marido dela. Olha, arruma aí um servo teu e uma jumenta, que eu preciso ir lá na casa do profeta. Eu preciso ir lá falar com ele urgentemente. E ele disse, por que vais a esta hora, a este dia, na casa ver o homem de Deus? Não é lua nova? E ela disse, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu servo, guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu tudo disser. E ela partiu, foi na casa do profeta. E ela disse, quando ela foi chegando perto da casa do profeta Eliseu, do lugar onde ele morava, o homem de Deus, de longe, disse a Geazi, seu servo, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Ela disse ao servo de Eliseu. Eliseu mandou o servo dele, o Geazi, ao encontro da sunamita. E ela disse, vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai se encontrares. Alguém não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino, a sunamita, disse, olha, não vou sair daqui, não vou te deixar enquanto o senhor não for comigo. E o profeta foi. E o Geazi, que era o servo do profeta, foi na frente. E chegou lá, colocou o bordão lá no menino, mas o menino não ressuscitou, o menino não se mexeu, o menino ficou por morto. E ele veio encontrar o profeta e a sunamita e disse, olha, não, eu fui lá, mas o menino não ressuscitou. Quando o profeta entrou lá,
Quando Eliseu entra no quarto, né, que a mulher fizeram para ele, lá no muro dela, que o menino estava lá, ele fechou a porta sobre ambos. O profeta fechou a porta. E ali a Bíblia vai dizer que o profeta encostou a boca dele na boca do menino, e encostou os olhos dele nos olhos do menino por 2 vezes. E ali o corpo do menino começou a se aquecer, e o menino espirrou por 7 vezes. E ali foi ressuscitado o filho daquela mulher sunamita. Talvez a história sua seja uma história não parecida com essa mulher. Talvez alguma coisa morreu na tua vida. Talvez você perdeu a direção das coisas na sua vida. Quem sabe você tem procurado uma resposta para uma determinada situação em que você se encontra. Talvez pessoas vão te perguntar se está tudo bem com você. Responda com toda a fé e confiança que está tudo bem na sua vida, que tudo vai bem com você, ainda que a situação seja adversa, ainda que nada esteja bem na sua vida, mas sempre que alguém perguntar, seja um familiar seu, seja um parente próximo ou de longe, seja um vizinho, seja um colega de trabalho, seja alguém da sociedade, sempre que alguém lhe perguntar, diga, tudo vai bem. Essa foi a resposta daquela sunamita, diante de um caso que já estava sem jeito. O filho dela estava morto, mas ela disse, tudo vai bem. Talvez a sua história seja uma história de tristeza nesse momento. Mas coloque fé e confiança. E nunca se aparte a palavra da tua boca. Tudo vai bem e tudo estará bem em nome de Jesus. Coloque sempre fé e confiança diante dos problemas e diante das dificuldades, não importa qual for a situação na sua vida. Lá na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2 diz, terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2 diz, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Então a vontade de Deus é que vá bem na minha vida, é que vá bem na tua vida. Talvez em alguma área da tua vida algo não está bem. Talvez algo já morreu. Mas nunca deixe que a tristeza venha ao teu encontro. Sempre que a tristeza vier ao teu encontro, diga, tudo vai bem e eu vou ter alegria novamente. Nunca deixe pensamentos negativos permanecer na sua mente. Pensamento de tristeza, de derrota. Não. Delete esses pensamentos da sua mente com positividade. Tudo vai bem, tudo estará bem. Ainda que nada esteja correndo bem com você. Mas você vai dizer, tudo bem, tudo está bem e tudo estará bem no nome de Jesus. Aquela mulher, a sunamita,
Ela teve uma atitude que poucos têm. Talvez, quando o menino morreu ali, ela ia o quê? Chorar, lamentar, mandar aprontar ali um velório para o filho dela. Mas, em vez disso, ela sabia que o homem de Deus, usado por Deus, poderia ressuscitar o filho dela. Não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade. Jesus disse para Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou a Lázaro, que já fazia 4 dias que estava morto, cheirava mal. O corpo dele já estava em decomposição. Mas a Marta, ela disse: Senhor, se eu estivesse daqui, o meu irmão não teria morrido. Então, querido, que neste momento, querida, não importa a sua situação, você sabe que Deus, Ele pode mudar a tua situação. Ele pode mudar o quadro da tua história, pode mudar a página da tua história. Você sabe a quem recorrer. Aquela mulher sabia que não falou nada para ninguém. Tudo vai bem. O menino estando morto, mas ela disse: tudo vai bem. Porque ela sabia onde ir. Ela sabia onde tinha a solução. Jesus diz em João 15,5: sem mim, nada podereis fazer. Então você sabe a solução. Você sabe onde buscar a solução para o seu problema. Você sabe buscar uma solução. Você sabe onde tem solução para a sua dificuldade. Apenas não se entregue à tristeza. Não se entregue à derrota. Não se entregue ao não. Se entregue ao sim. Que tudo vai ficar bem em nome de Jesus. Glória a Deus. Então guarda essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus.